mais uma edição do Universo Feminino, dessa vez, sexta-feira, dia das bruxas. Nosso programa vai trazer dois bruxos hoje. Uma bruxa que vem falar sobre as bruxas modernas e um bruxo também muito dos modernos, viu? Que fica fazendo suas bruxarias via internet. Mas voando uma vassoura, né? Se você tá nesse tempo ainda, menina, você tá atrasada. Você já tem um bruxo hoje viajando via internet. Bruxo cibernético. Eu vou receber um agora aqui no nosso programa. É o Mabu Banto, que é bruxo. Mabu, quem que faz uma pessoa ser bruxa? Quer dizer, é de família? É uma herança que você recebe? No meu caso, vem de herança de família, que são 8 séculos de tradição em Andaluzia. Então, desde a gestação de minha mãe, eu já comecei a ser preparado para ser o herdeiro de Luz Sabá, essa confraria que tem 834 anos em Andaluzia. Agora, existem pessoas que têm uma capacidade sensitiva, espiritual muito grande, que se começa a se trabalhar essa pessoa através dos segredos da magia, através dos segredos elementares, dos astros, da alquimia, e faz essa pessoa fluir, desenvolver essa capacidade extrasensorial e se tornar um bruxinho em potencial. E como que é esse treinamento que você estava falando? Já na gestação a mãe já vai preparando? Como que é feito? Isso daí vai ocorrendo já com os sacerdotes antigos da família, que já vai preparando o escolhido dentro do berço da família, nos rituais, que são os 7 rituais cabalísticos dentro da magia, e através dos elementais, para quando a criança nasce, já vai receber a herança. Seria a mesma coisa do que uma herança de uma nobreza, já sendo preparado para receber a herança da família. Você é o príncipe, por enquanto? Não, eu sou o rei. Não, quando nasce a criança. Ah, sim, aí sim a gente já somos preparadores. Hoje eu tenho uma filha. A minha filha que é herdeira. Ela é bruxa? É. Ela tem 4 anos e já tem uma capacidade sensitiva exagerada. Às vezes ela brincando, ela chega pra você, começa a conversar e conta coisas de você que você fica bom que pensa que alguém contou pra ela. E ela é gêmea. Ela e mais o irmão. Só que o outro, meu filho, não tem nada a ver. É um menino normal. E ela é totalmente oposta dele. E hoje, dia das bruxas, né? Quer dizer, que importância tem esse dia pra vocês? Bom, é o Halloween. O Halloween ocorre o seguinte, o Halloween é uma história muito antiga. O Halloween vem dos druidas. E no país de Gales, que era da Inglaterra ao norte da França, que é hoje a Inglaterra e a França, que era Gales. E esse culto dos mortos, do Halloween, começou nesta época. Então eles confeccionavam a cabeça de, como se fosse hoje, de abóbora, de madeira e pedra, homenageando aos mortos e que todo o mal de tua vida, tanto os antepassados karmáticos e doenças karmáticas, não fossem passados para a sua vida. Então que levassem os mortos para o caminho da luz. E ocorria nos templos suntuosos dos druidas o sacrifício dos inimigos da sociedade, onde decepavam a cabeça nos altares e depois eram expostas em postes, em lareiras ou na rua, para que esses espíritos ruins levassem da sociedade todo o mal, o vício, as coisas ruins. E colocavam comidas, guloseimas para alimentar os mortos, para que não viesse perturbar os vivos. No século XIX, os Estados Unidos adaptou este culto, o Halloween, e colocaram a cabeça de abóbora, que seria Jack Lantern, né, que é conhecido, e para dar luz e vida aos mortos, não virem perturbar os vivos no mundo de hoje. Quer dizer, pelo que eu estou percebendo, não tem nada de satânico nessa história, como todo mundo acha. Não existe. Isso Como daí é? foi uma coisa muito antiga. Tanto que no relato de César Augusto, o César, ele foi precário o relato que ele fez. E tantos historiadores e antropólogos acharam esses fósseis de restos de comprovação da cabeça dessas pessoas que foram decepadas e provando que essa história de Halloween é uma coisa muito antiga. Na Idade Média, claro, as bruxas já também praticavam esses rituais e aonde eram consideradas satânicas e queimadas na Inquisição. E o voodoo? Normalmente o bruxo trabalha com voodoo, aquele que a gente vê em filme, aquele bonequinho que vai espetando agulhas. Sim, o voodoo que eu trabalho
Não tem nada a ver com o voodoo que a gente conhece dos filmes trash dessa moda de hoje, de Nova Orleans, do Caribe, dos Estados Unidos, não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. O voodoo que eu trabalho é o voodoo primitivo dos caldeus, dos hititas, dos hebreus e os egípcios. Os egípcios já praticavam muito voodoo, tanto que nos poemas de Ovídio, Shakespeare, Platão já se fala muito do feitiço dos bonecos. Voodoo significa, na língua antiga, Vodun. Então é a tua imagem, que seria a sua foto. E é através dessa imagem, que seria uma fotografia hoje, se realizava o encantamento, tanto para livrar você de algum mal, para o amor, para o sexo, ou às vezes para o mal, dependendo do que as pessoas quisessem. Para o voodoo ter efeito, necessitava ter algum objeto da vítima. Cabelos, pelos pubianos, gota de seu sangue, saliva, alguma roupa sua para confeccionar. Na história antiga, antes do cristianismo, os caldeus, os hebreus, os babilônicos, os hetitas, os egípcios usavam essas confecções dos bonecos em argila, madeira e barro para confeccionar. Depois teve este sincretismo africano misturado com o catolicismo e virou esse voodoo hoje moderno. O voodoo que eu pratico é o voodoo antigo, que é o ardá e o petro, que são das antiguidades, que é para fundir o efeito, e também o voodoo efeito sem causa, que seria o efeito sem causa. Seria aquilo que quando você, por mais que tenha talento, capacidade profissional, por mais que lute, não consegue sair daquela... Tem um muro na frente. Justamente. A tua estrela não consegue brilhar. Então o voodoo trabalha o efeito sem causa para derrubar aquela barreira, aquele tabu, e fazer brilhar o teu talento profissional, a tua luz, a tua verdade, o teu eu próprio verdadeiro. E o seu trabalho na internet, como que é feito? Bom, esse site na internet eu fui o primeiro a lançar no mundo. Eu criei esse site com objetividade de ajudar as pessoas. Ele tem uma explanação total sobre a alquimia, o voodoo, o daikar, que também é uma técnica muito antiga da magia, para as pessoas se aprofundarem e perceberem que todo mal é de todo mal, nem todo bem é de todo bem, como todo mundo pensa que magia é uma coisa endiabrada, demônio, satânico. É só para o mal, né? Justamente. O site está à disposição para as pessoas se ajudarem, terem uma consciência, e há receitas bruxescas, fórmulas que qualquer pessoa pode fazer em sua casa para ajudar a abrir os caminhos para amor, para sexo, para saúde, paz espiritual. Então é um site para ajudar as pessoas. Na verdade, eu acredito que essas bruxarias, como vocês chamam, né, são, enfim, essas muitas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas que a gente só não dá um nome a elas, né? Como, por exemplo, quando você está no dia de São Francisco, que você quer, no dia de Santo Antônio, casamenteiro, você quer saber o nome do seu marido, isso usa simpatias, faz um monte de simpatias. Quer ver, acontece uma coisa tão gozada. A magia, todo mundo é considerado, quem mexe com magia, com as ciências ocultas, como coisas peçonhentas, diabólicas. A magia é um relato tão simples, tão fácil no mundo, que ocorreu a seguinte coisa. A igreja estigmatizou a magia como coisa peniciosa, macabra e satânica. As divindades hebraicas, que foram o único povo que não se curvou para a igreja católica, foram consideradas todas as divindades hebraicas como forças diabólicas do mal. Uma bruxa no tempo da Inquisição, se você vê relatos na Europa, é uma coisa tão estúpida. Uma bruxa, ela conhecia que, vamos dizer, uma parteira naquela época, ela conhecia o segredo de fazer um parto sem contaminar a mulher. O simples fato que ela conhecia, os elementais, a natureza, os astros, as forças, era o simples fato dela ter a higiene, a simples higiene de colocar a mão numa bacia, lavar as mãos antes de fazer um parto para você. E que depois os médicos foram aceitando e realizando essa simples prática. Mas só que naquela época, uma mulher, uma curandeira, uma parteira que conseguisse fazer um parto, enquanto um médico não conseguia salvar uma vida, ela conseguia, era simplesmente o mal, era o demônio. E hoje em dia existe muita discriminação ainda com esse assunto, eu acredito. Não existe? Melhorou muito, claro. Mas existe muita gente que acaba sempre falando bruxo, falar, ai meu Deus. Bruxo, feiticeiro e mago é simplesmente três coisas tão simples. O bruxo é aquele que tem o poder de saber fazer a alquimia dos elementais para fazer mudar a essência da capacidade do elemento humano, trazer a luz e a essência.
Porque nosso corpo é composto de inúmeras energias etéreas, ectoplasmáticas. Então, se você souber manipular fórmulas alquímicas para mudar a tua vida, você consegue fazer mudar aquela auge-essência que está no teu corpo. Seria a mesma coisa que o endocrinologista ele faria uma alquimia, que seria uma receita para você ter um emagrecimento, porque tem células desorganizadas no teu corpo. Então, o bruxo tem esse conhecimento. O feiticeiro é conhecido como o arte, o encantador, que enfeitiça você para te amar. E o mago é aquele que tem o conhecimento, a sapiência. Então são os nomes antiguíssimos, os antigos sacerdotes, como hoje existe um monte de sacerdotes, pastores, padres, evangélicos, rabinos. Justamente, mas no fundo se leva tudo a um lugar só, aquele mesmo túnel, o mesmo objetivo. O importante é a gente levar a luz a Deus. Olha, eu estive conversando com o bruxo Mabu Funk, com você com que eu também me dá assim, viu? A gente já pensa aquela pessoa horrorosa, cheia de rugas, igual desenho animado, é uma tristeza, né? Mas você viu, a gente entendendo melhor dos assuntos, das coisas, a gente abre a nossa cabeça e aí começa a absorver as coisas positivas que Deus tem para nos passar. Qualquer dúvida que você tenha tido, ou então se quiser saber, o site do Mabu pode ligar para a nossa produção no 246-6566. Ou então, se comunica com ele também, via internet com a gente também. O nosso e-mail é universofeminino@redemulher.com.br. Mabu, muito prazer a gente conhecer pessoalmente. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença no nosso programa.